Tá vendo essa foto aí? Ela é uma das fotos mais icônicas da história do fotojornalismo e agora eu vou falar sobre ela. Essa foto foi feita no dia 23 de fevereiro de 1945 na ilha de Iwo Jima, no Japão, próxima à ilha de Okinawa. Foi a primeira ilha que o exército americano conseguiu ocupar antes de fazer o último ataque contra o Império Japonês, que naquele momento ainda havia se recusado a se render. A guerra na Europa já havia praticamente acabado. Hitler já havia sido derrotado, Mussolini já havia sido derrotado, os americanos, os russos e os ingleses estavam conseguindo finalmente terminar a guerra. Só faltava o Japão, que o Japão ainda estava isolado, não havia sido ainda atacado no país. O Japão estava perdendo território no sul da Ásia, na China, mas o próprio Japão ainda estava sendo defendido. E essa era uma ilha que os Estados Unidos queriam usar como base aérea, porque dali os bombardeiros americanos poderiam voar até o Japão e voltar para serem reabastecidos em segurança. Essa foto foi feita apenas alguns dias depois que os americanos conseguiram desembarcar na ilha de Iwo Jima. As batalhas ainda durariam por mais um mês e meio. O fotógrafo Joe Rosenthal, ele acompanhou esse grupo de soldados que subiu até o topo do Monte Suribake para levantar a bandeira americana. Na verdade, foram duas vezes que essa bandeira foi hasteada no topo do morro. A primeira, um general americano, quando viu a bandeira hasteada lá, ele quis a bandeira para si. Ele falou: quero aquela bandeira para ser um souvenir da guerra. E ele exigiu então que subissem de novo, tirassem a bandeira que apenas havia sido hasteada e levassem uma outra, pensando que essa outra teria menos importância, seria a segunda bandeira. O fotógrafo subiu e fotografou a primeira bandeira sendo hasteada. Essa é a foto da segunda. O fotógrafo Joe Rosenthal, então, chegou ali achando que já havia perdido a oportunidade de fotografar o evento histórico mais importante. E ele se posicionou um pouco abaixo, da onde eles colocariam a bandeira, e fez uma foto apenas. Ele não sabia, na verdade, se ele teria ou não uma imagem que pudesse ser usada daquele evento. Eles desceram, o filme dele foi enviado para revelação e quando eles revelaram, essa foto foi publicada nos principais jornais americanos e imediatamente o governo americano começou a usá-la para propagar a vitória americana. Porém, eles tinham ali um dilema. Eles precisariam de apoio político e financeiro para fazer um último ataque contra o Japão. E isso dependia de uma grande campanha para que o governo pudesse convencer os cidadãos a investir nos bonds americanos, nos títulos da dívida americana, porque o governo já não tinha mais fundos para financiar a guerra, então precisava que os próprios cidadãos comprassem os títulos da dívida americana para poder então financiar o último passo, o último ataque contra o Japão e finalmente terminar a guerra. Essa foto virou icônica porque começaram a se construir monumentos, começaram a se construir souvenirs, começaram a produzir posters e os soldados que estão na foto, eles foram levados até os Estados Unidos para começar a dar palestra, para aparecer em eventos públicos, para encontrar com empresários, enfim, eles foram transformados pela mídia em grandes heróis, ainda que a identidade deles não tivesse sido exatamente clarificada, o governo americano usou essa fotografia como uma ferramenta de propaganda de guerra. O fotógrafo Joe Rosenthal foi acusado de ter encenado essa foto, de ter pedido para que os soldados se posicionassem e esperassem para que a foto fosse produzida. E durante algum tempo essa acusação quase que pôde realmente danejar a sua carreira. Mas depois apareceu um vídeo produzido por um sargento do exército americano que comprova que a foto não havia sido encenada e acabou se transformando no ícone de guerra que nós temos hoje. Eu acho que o interessante dessa fotografia, além da estética, que sem dúvida é um momento único, Eu acho que ali ele conseguiu registrar um momento extremamente bonito,
desse evento heróico, que realmente expressa o heroísmo desses soldados, mas eu acho que o interessante dessa fotografia é que ela tenha servido tão bem como propaganda de guerra. A Batalha de Iwo Jima foi uma das mais sangrentas de toda a Segunda Guerra Mundial. Por sorte, na ilha, todos os civis haviam sido evacuados, então não houve mortes civis. Mas a próxima batalha, que surgiu depois de Iwo Jima, que foi de Okinawa, muitos civis morreram também. Essas batalhas não foram, as imagens dessas guerras, dessas batalhas, não foram divulgadas pelos jornais. Apenas essa foto que demonstrava o heroísmo do exército americano, que precisava então do apoio da sociedade americana para terminar definitivamente com a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra ela foi tão sangrenta, e a próxima guerra de Okinawa foi tão sangrenta, que os Estados Unidos precisaram tomar uma decisão. Qual foi essa decisão? Jogar a bomba atômica em Hiroshima e depois em Nagasaki. O Japão havia se recusado a se render. Na Batalha de Iwo Jima, os soldados japoneses que não eram mortos em combate, para não serem capturados pelos americanos, eles cometiam suicídio. Então, os japoneses estavam definitivamente decididos a não se render e a não perder a guerra vivos. Eles estavam dispostos a perder a guerra somente mortos. E quando os Estados Unidos chegou próximo, agora estamos prontos para invadir o Japão, eles tinham que tomar uma decisão. Eles sabiam que se eles invadissem o Japão, um número enorme, incontável, a destruição seria talvez muito maior do que o número de mortes causados pela bomba de Hiroshima. Eu sei que esse é um tema bastante delicado, muitas pessoas podem achar que não, as bombas foram crimes contra a humanidade, foram dois dos piores momentos da humanidade até hoje, que sem dúvida nenhuma, só em Hiroshima, em um segundo, 200 mil pessoas foram mortas. Se nós formos pensar sobre as batalhas de Iwo Jima e de Okinawa, que tipo de batalhas os americanos teriam que ter enfrentado dentro do Japão, a gente, talvez o número de mortes pudesse ter sido muito, muito maior. É sempre muito difícil mexer na história, pensar na história. A história, nós não podemos pensar na história o que teria sido, a história foi o que foi. Essa foto realmente mostra só um lado da história, o heroísmo dos americanos que arriscaram suas vidas para entrar em Iwo Jima. Não mostra o lado japonês. Então essa foto é uma foto de guerra? É uma foto de guerra, sem dúvida. Ela foi feita por um fotógrafo que estava num campo de batalhas naquele momento. Essa foto, porém, foi usada, como eu disse, como uma ferramenta de propaganda. Essa propaganda conseguiu os fundos para que os Estados Unidos, então, pudessem terminar a guerra atacando com 2 bombas atômicas o Japão. É errado? É certo? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí, o comentário de vocês. A propaganda é um dos problemas que nós, fotojornalistas, temos que lidar. Então, deixa aí o teu comentário, se você gostou desse vídeo, se você gostou do canal, se inscreve e até a próxima.